essa aula nossa aqui e vou aqui para a tela do... Vou ficar nesse canto aqui. Espero que eu não precise de nenhum comando que eu estou usando. Como vocês estão vendo, eu já fiz aqui algumas coisas no ZWCAD. Essa é a interface do ZWCAD. Você tem aqui nesse cantinho um menu que é chamado Draw, totalmente semelhante ao Draw do AutoCAD. Você tem aqui o Modify. Os programas CAD são melhores quando eles estão em inglês. Nós temos aqui... são diversas as similaridades que existem com o AutoCAD, ok? E vamos fazer a construção de algumas coisas só para vocês verem, né? Por exemplo, eu vou construir outro T aqui do lado para mostrar como é que eu fiz esse, né? Então, vou pegar aqui uma ferramenta retângulo. E aí eu venho e clico num ponto qualquer, numa aresta qualquer. Você vê que aqui, ó, no meu mouse, ele fica preso uma inscrição, né? Specify other corner, especifique a outra aresta. Então, eu vou dizer que o meu retângulo ele tem 40 na horizontal por 20 de altura. Então, eu vou digitar 40,20. Então, quando eu digitei o vírgula, ele fechou essa posição aqui e o 20 na segunda posição é a altura. É só dar um Enter. Ele desenha um retângulo aqui, ok? O de baixo aqui, ele é também um retângulo. Então, a gente pega um retângulo e vou fazer o contrário agora, que ele tem 20 de largura e 40 de altura. Então, eu digito 40,20. Ah, besteira. Desculpa, vamos de novo. Vamos de novo, deixa eu fechar aqui essa visualização. É 20,40. Vamos lá. 20,40. Muito bem, então desenhei dois retângulos, aparentemente são retângulos iguais, né? E agora eu vou posicionar, vou mover esse retângulo aqui, ó. Quando eu vou mover esse retângulo, existe também, totalmente semelhante ao AutoCAD, um snap, que é uma mira, né, que eu posso pegar, ó. Então eu aperto o Shift do teclado, deixo o Shift ligado e dou um clique com o botão direito do mouse, um clique invertido. E aí você tem as miras aqui, ó. Vou pegar essa mira aqui chamada midpoint, ela vai pegar a metade dessa distância aqui, dessa linha, e eu vou, de novo, Shift, botão direito, midpoint e jogo aqui. Muito bem. Então, nós temos agora já mais ou menos a geometria que eu pretendo, né? Também aqui, ó, nós temos um comando, esse aqui, ó, que chama explode. Quando eu fiz o desenho desses retângulos, você vê, ó, eu passo o mouse em cima do retângulo, ele fica todo pontilhado, né? Significa que o retângulo está construído por uma polyline, ele foi construído com uma polyline, ele é naturalmente uma polyline. Então eu vou explodir essa e essa polyline, dou Enter. Então explodiu, agora passou a ser uma linha só. Quando eu passo em cima da aresta dos cantos, dos lados dele, ele mostra que está pontilhado só uma linha, tá vendo? Ó? Tem uma linha rebatida aqui em cima, ó. Eu posso clicar e deletar essa linha, e aqui também, ó, tudo separadinho, né? Eu preciso abrir esse vão aqui, ó. Então tem um comando aqui que chama trim. Eu seleciono... Desculpa. Vamos de novo. Tem um comando aqui que chama trim, ó. Esse comando, eu seleciono os limites da linha que eu quero fazer a paragem, no caso eu quero cortar, e
dou Enter e corto aqui, ó. Então, nós já temos já parte da geometria pronta, né? Muito bem. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um chanfrinho de 1 milímetro, que é esse chanfrinho em todos os lados aqui dessa geometria. Então, você tem um comando chamado chamfer aqui, ó, no Modify. Eu vou só por questão didática, eu vou fazer um chanfro de 2 milímetros, mas o chanfro é de 1 milímetro, então está feito aqui, ó. Então, aqui eu vou pegar, e você vê que todos os comandos, tanto no AutoCAD quanto aqui, né? Você tem aqui, ó, nessa linha de comando, Select First Line, OR. Então, você vai selecionar a primeira linha e ele vai adotar as dimensões do chanfro, que é a dimensão 1 e dimensão 2, que tiver registrado lá, que você configurou. Bom, eu quero fazer de 2 milímetros. Então, eu vou escolher aqui dentro, ó, o OR é para você escolher um desses subcomandos aqui, ó. Eu vou escolher o subcomando Distance. Então, eu normalmente digito a letra D aqui e dou um Enter. E aí ele coloca lá, ó, na linha de comando, ó, Specify the chamfer distance and base entity. E está em 1 milímetro. Então eu vou colocar 2 milímetros aqui, ó, e dou Enter. Normalmente ele sabe que a maior parte dos chanfros são de 45 graus. Então ele pede, ele já registra para o segundo lado 2 milímetros também. Então eu vou dar Enter também, né? E agora é só, porque quando o seu cursor, seu mouse, né, ele vira um quadradinho para você selecionar. Então agora eu vou selecionar duas linhas, essa e essa. Ó, eu dou Enter, repito o chanfro, dou Enter, repito o chanfro, dou Enter, repito o chanfro, dou Enter aqui, repito esse chanfro, dou Enter, repito o chanfro, dou Enter e repito pela última vez esse chanfro aqui. Se eu tivesse conservado a polyline, ou se eu tivesse feito a polyline primeiro, daria para fazer todos os chanfros ao mesmo tempo, ok? E deve existir, eu não conheço no ZWCAD, deve existir um comando que você faz por lote, né? Um chanfro a todos os lados. Então achei que assim ficaria mais bonito, tudo chanfradinho nos cantos, com 1 milímetro, aqui está com 2 milímetros. E agora eu vou fazer um comando que é chamado de edição de polyline. Por quê? Porque como você viu, essas linhas estão separadas, essa do chanfro também. Eu quero que essas linhas todas, elas fiquem como se fosse uma única linha. Antes de fazer isso, eu vou fazer mais um comando, que é um dos comandos mais conhecidos do CAD, tanto lá no AutoCAD quanto aqui no ZWCAD. Você tem esse comando aqui, ó, chamado Offset. Essa nuvenzinha aqui quebrada, tá vendo? Offset. Aqui embaixo na nossa linha de comando, está marcando que a distância dele está com 3 milímetros, é o que eu preciso mesmo. Por quê? Porque no nosso exercício, que eu passei para os alunos, a espessura da minha chapa ela é de 2 milímetros. Então, qual é a distância entre uma peça e outra que vai ser estampada? A distância de 1,5 vezes a espessura. 1,5 vezes a espessura vai dar 3 milímetros, 1,5 vezes 2. Então, 3 milímetros. Mas vamos supor que aqui não fosse 3 milímetros, fosse 2,5. Então, ele está dizendo assim, ó, especifique a distância do offset ou o trout, não é trout, é troll só, erase ou layer. Então, esse troll aqui é o que interessa quando a gente vai fazer algum tipo. O que, que é isso? É o seguinte, se eu não especificar a distância nenhuma, ou se eu teclar T, ele vai entrar nesse subcomando. E aí eu vou fazer um offset, uma cópia em paralelo de quem eu referenciar, de quem eu selecionar, em cima do ponto de um ponto de referência qualquer. Isso é o troll. O normal é fazer com uma distância. Então, tem uma distância de 3 milímetros. Como a distância que vai ficar na borda é de 3 milímetros, então esses 3 milímetros é o suficiente. Eu dou Enter,
venho aqui, ó, seleciono a linha e vou para cima, seleciono essa linha e venho para cá, seleciono essa linha e venho para cá, e seleciono essa e venho para baixo. Então, o nosso desenho está muito semelhante a esse aqui já, né? Já está bem igual, só não está por causa do chão, porque é diferente. Mas é isso aí. Por que que eu fiz essas linhas aqui? Porque essas linhas aqui vão me ajudar a fazer o desenho da chapa, ok? Vão me ajudar a desenhar a chapa. Muito bem. Mas antes agora de dar continuidade com a chapa, eu vou fazer um outro comando que vai transformar isso aqui numa linha só. Então, esse comando se chama pedit, ou edição de polilinha. Edit Polyline aqui, ó. Então eu vou clicar nesse cara aqui, vou clicar em uma linha qualquer aqui da minha tela, né, do meu desenho, e aí eu vou dizer que eu quero transformar ela numa polyline, é o que ele está perguntando, turn it into one. Você quer tornar isso o quê? Uma polyline? Sim, era o que estava escrito lá, yes. Então eu quero. Muito bem. Vamos de novo, que eu acabei fazendo 2 yes. Bom, depois que você responde que você quer tornar isso, você selecionou, e você quer tornar a linha, que faz parte dessa geometria, uma polyline. Muito bem. Aí ele pergunta, entre uma opção, qual é a opção? Essa opção aqui, ó, onde está passando o meu mouse, Join. Então você digita a letra J e dá um Enter. E aí você seleciona a outra linha, ou seleciona todo mundo, ou seleciona linha por linha. Faz isso aqui, por exemplo, né? Pode apertar o Shift para garantir e clicar nessas linhas que não fazem parte, ó. Então, todas aquelas linhas vão se tornar uma só. Agora, quando eu passo e dou Enter de novo, para sair do comando. Então, agora, ó, quando eu passo em cima, ó, você percebe que está todo apontilhado, ó, virou uma linha só. Virou uma linha só. Ok? Perfeito? Muito bem. Então, isso é o comando Edit Polyline. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mover esse conjunto aqui, só para tirar ele daqui, deixar ele nesse cantinho aqui, e vou dizer para vocês o que, é que eu vou fazer agora. Né? Vou fazer agora o seguinte, ó. Quando você não tem comando nenhum, se você clicar numa linha, ok, aí você pode puxar essa linha assim, ó. Você pode puxar essa linha usando esses quadrados azuis que são chamados de grips. Então eu clico, ok, eu vou clicar nisso, ó, eu vou levar para cima e vou levar para baixo aqui, ó. E vou clicar nesse cara, ó, ok, vou levar para cá, ó, para esse lado aqui, ó, e vou trazer para lá, ó. Ok? Tudo bem? É isso aí. Então eu dou um Enter e dou um Enter. Letra U, para voltar, ele volta aqui. Muito bem. Vou dar um trim. Então, pego o comando, né, e dou Enter. Seleciono, ó. Essa é a chapa que está em torno, com 3 milímetros de distância, e cada lado aqui, é a chapa que está em torno da minha geometria. Muito bem. E aqui, para ficar fácil, olha o que eu fiz. Eu vou pegar e vou mover, vou copiar. É mais um comando, copy, né? Vou copiar essa figura, que é uma polyline, em cima dessa ponta aqui, ó. Enter. Ok? Então agora eu tenho duas. Então se eu estou fazendo, deixa eu mover para cá para você conseguir enxergar. Olha só. Então, se eu vou fazer um estudo de chapa, é basicamente isso aqui que eu faço, né? Bom, então eu tenho aqui também uma outra coisa que eu posso fazer, para a gente finalizar, eu vou te mostrar, tá nesse comando aqui, ó. Tools.
eu tenho esse comando, ó, eu vim aqui no menu Tools, tem esse comando aqui, ó, Distance. Então, eu posso, aqui embaixo, dizer qual é o primeiro ponto aqui, ó. E posso, tá vendo aqui, ó, o valor? 16, ó. Então, essa distância daqui para cá é 20. Quer ver, ó? Essa distância daqui para cá é 20. Menos 2 milímetros do chanfro de cada lado. Menos 2 e 2, menos 4, 16. É o que ele está mostrando aqui, ó, em X. Ok? Então, é uma coisa que nós podemos realizar aqui, é verificar a distância. Eu posso também, se eu quiser, eu posso colocar dimensões, né? Então, por exemplo, eu tenho diversos tipos de dimensão. Então, eu posso, por exemplo, aqui, deixa eu ver só. Bom, vamos lá, de novo. Aqui tem o Modify, aqui. Aqui tem o Modify, aqui tem o Annotation. Então, aqui, ó, a gente tem o tipo de dimensão, ó. 66. Essa peça aqui tinha 20 e aqui tinha uma embaixo, que é o pezinho, que é 40. Com 3 milímetros para cima e para baixo, ó, tem um 66. A peça, ela tem 60, né? Ok? Então, você tem aqui, por exemplo, 40, né? Lembra disso? Muito bem. Eu quero saber mais uma coisinha, quer ver? Deixa eu procurar aqui. Essa do Annotate aqui, ó. São diversos tipos de cota, né, que você tem, né? Então você pode depois dar uma avançada, né? Mas existe uma cota, acho que essa aqui, deixa eu ver essa aqui. Shift. Pegar o midpoint daqui. Esse comando distância que eu usei anteriormente, ele tem um comando chamado área dentro dele. E tem um chamado lista. Então, esse comando lista, ele serviria para o que eu quero fazer. Eu só quero tentar ver se o área também faz o que eu quero aqui, ó. Ele vai pedir... Aqui tem um subcomando aqui embaixo chamado objeto, né? Então, eu vou digitar a letra O e vou dar um Enter. E vou clicar nesse cara aqui, ó. Ou nesse, tanto faz, ó. Então, olha só o que eu queria, tá? Você vê que aparece aqui embaixo que a área dessa geometria, ela é 1592 milímetros quadrados. 1592 milímetros quadrados. E o perímetro dela é 190. Para nós, que vamos fazer uma ferramenta, o que interessa é o perímetro. Essa linha aqui, ó, como se ela fosse uma linha contínua, que realmente é aqui no nosso desenho, né? Então, você tem uma linha contínua e eu preciso saber essa área lateral, que multiplicada pela espessura da peça vai me dar esse contorno multiplicado pela espessura da peça vai me dar uma área lateral. Essa área lateral é importante para calcular a força de corte da nossa ferramenta. Ok? Então é isso que eu queria deixar com vocês, mostrar alguns comandos. Você viu que aí ele fica nos atrapalhando porque é uma versão trio, mas é isso aí, deu para entender mais ou menos como é que as coisas funcionam, ok? Beleza, então. Muito obrigado pela atenção de todos e pela audiência.